Shalom, shalom! Hoje nós estamos no dia 30 de dezembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 26 do mês de Tevet, do ano 5782. Estamos aqui em uma lição a cada dia, com o nosso rabino Hafetz Haim, sobre Shemirat Halashon, que é exatamente guardar a língua. O nosso rabino, ele traz para nós, dentro desse contexto, guardar a língua, ensinamentos para que nós possamos realmente entender que o silêncio é uma arte e quem o faz, ele sempre tem a presença divina em sua vida. É através dos seus ensinamentos que o nosso rabino Hafetz Haim traz para nós, de Shemirat Halashon, guardar a língua, para que nós possamos aí, de forma adequada, estarmos no nosso dia a dia, nos comportando de uma forma sábia, de uma forma com temor aos céus, que significa temor a Deus. É estarmos aí, de fato, no nosso dia a dia, compreendendo que Shemirat Halashon, guardar a língua, sempre foi, e continuará sendo um excelente remédio para o nosso dia a dia. Então, nesse aspecto aí, nós temos o silêncio como uma arte e a fala como um poder. E por isso o poder da fala mais a arte do silêncio precisam andar juntas em harmonia, em equilíbrio, para que a sua vida seja muito melhor do que você possa imaginar. O nosso rabino Hafetz Haim, ele nos faz lembrar que Deus, ao nos criarmos, a sua imagem e semelhança, ele proporcionou a cada pessoa realmente o potencial para atingir esse estágio, a arte do silêncio e o poder da fala de forma adequada, positiva, construtiva. Porém, vivemos em um mundo repleto de estresse, ódio, raivas, desprezos e coisas semelhantes a estas aí. E nesse sentido, então, muitas vezes estas coisas, esse mundo desta forma, acaba nos arrastando para uma direção oposta à luz, à arte do silêncio e o verdadeiro poder da fala. Então, dessa forma, o nosso rabino Hafetz Haim, a sua vida foi um exemplo dentro desta ótica, dentro desta prática. E então, realmente, ele afirma que o estudo diário sobre Shemirat Halashon, guardar a língua, esses preceitos que nós temos aí no nosso dia a dia, no hebraico chamado de halachot, são preceitos, normas, regras, leis, para fazer com que nós possamos obter o melhor êxito deste mandamento na nossa vida e no nosso dia a dia. Então esse estudo, na realidade, Shemirat Halashon, guardar a língua, ele vem com o objetivo exato de nos fortalecer na arte do silêncio e no poder da fala. Então, dessa forma, quando nós o fazemos, quando nós o praticamos, então a nossa grande recompensa está que não estamos sozinhos nesta batalha, não estamos sozinhos nesta empreitada. Ele, o soberano, o todo-poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, ele permanece contigo. Então, dentro desse aspecto, que nós possamos realmente estarmos aí vivenciando a realidade disto, para que jamais possamos perder realmente a companhia do nosso Deus. E o nosso rabino Hafetz Haim traz para nós, justamente dentro desse aspecto, a lição de hoje, chamada de perdoar e esquecer. Perdoar e esquecer.
que é um desafio tremendo para as nossas vidas. Então, o nosso rabino diz assim: se tudo o que uma pessoa ganhasse mediante a aceitação silenciosa da humilhação fosse a diminuição de uma punição por um único pecado, valeria a pena. De fato, o ganho é muito maior. Então, no começo desta lição de hoje, perdoar e esquecer, o rabino Hafetz Haim, ele nos chama a atenção, já fazendo uma comparação para nós procurarmos entender quão grande, quão maior é a dimensão da realidade destes fatos de Shemirat Halashon, de guardar a língua. Então ele diz, se nós ganhássemos através da aceitação silenciosa, ou seja, nós sofremos afrontas, escárnios, desprezo e por aí afora vai, conectado com essas questões negativas, as pessoas lançam contra você alguma difamação, injúria, calúnia e por aí afora vai. Então, quando nós reagimos de forma silenciosa, ou seja, simplesmente nós não reagimos, mas nós fazemos uma aceitação silenciosa dessa humilhação que nós estamos passando. Na realidade, nós não reagimos, nós aceitamos aquela situação e guardamos silêncio, a arte do silêncio. Deixamos o juízo por conta do Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, que é o soberano e o seu tribunal de justiça. Então, o nosso rabino diz, se nós ganhássemos mediante essa aceitação silenciosa, né, a punição por um único pecado, ou seja, a diminuição da nossa punição por um único pecado, já valeria a pena. Ou seja, o que o rabino quer dizer aqui? Se você sofre uma humilhação, seja ela qual for, e você aceita de forma silenciosa, perdoando e esquecendo aquela situação. Se você agir assim, você terá, de fato, uma grande diminuição de punição sobre um pecado que você cometeu. Então o rabino diz, se fosse só isso, já valeria a pena. Mas ele diz, o ganho é muito maior do que isso. Então ele cita para nós o que o Talmud nos traz. Então o nosso sábio Rava disse, a todo aquele que se controlar para não exigir a sua medida, isto é, responder à mágoa que lhe causaram, o tribunal divino lhe removerá não a diminuição de um pecado, mas o tribunal divino lhe removerá todos os seus pecados, como está escrito em Michá, que é a expressão hebraica para o nome do profeta Miqueias, a tradução Miqueias, mas o original é Michá. Então, o nosso mestre aqui, o nosso rabino aqui, o nosso sábio Rava, ele cita Michá, Miqueias, capítulo 7, verso 18, que diz assim, ele perdoa as transgressões e esquece os pecados. De quem ele perdoa os pecados? Daquele que deixa passar os pecados cometidos contra ele, como está registrado no Talmud, Rosh Hashanah 17a. Ou seja, o que os rabinos, os nossos mestres, os sábios do povo israelita quer dizer para nós até aqui? Então, primeira coisa, toda humilhação que você sofre, se você perdoa e esquece, ou seja, você aceita de forma silenciosa, pacífica, e você perdoa o teu agressor, o teu acusador, de forma silenciosa, sem reagir. Então, o rabino diz, se esta ação tua fosse para diminuir a punição de um único pecado teu, ou de
dos teus muitos pecados, melhor dizendo, já valeria a pena. Mas aí o nosso Rabino Hafetz Haim, ele cita o Talmud falando de outro sábio, Ravá, que nos fala exatamente dessa questão, que todo aquele que age desta forma, a arte do silêncio, ele, de fato, tem o tribunal divino, remove todos os seus pecados. Aqui o nosso Rav, ele quer mostrar para nós que todo aquele que se controla para não exigir a sua medida. O que significa não exigir a sua medida? Significa exatamente não reclamar o teu direito de que você foi acusado injustamente, que você sofreu uma falsa acusação e você foi humilhado por causa disto. Então, se você passa por uma situação dessa e você permanece na arte do silêncio, perdoa o teu agressor e esquece, o tribunal divino vai cuidar dele. Pronto. Isso você tem que ter consciência também. Mas o mais importante é você. Por quê? Porque aqui a Hafetz Haim, ele diz, de quem ele perdoa pecados? De você, que sofreu esta humilhação e você permaneceu em silêncio. Você perdoou o seu agressor e você esqueceu a humilhação que você passou. E você segue o seu caminho em frente. Então, se você age assim, ou qualquer pessoa que venha agir desta forma, então diz que Deus, através do seu tribunal divino, ele remove todos os teus pecados, ou seja, todas as punições que pesava contra você no tribunal divino por causa das tuas transgressões são removidos. Você é perdoado. E aqueles pecados, Deus esquece. Por isso que cita o profeta Miqueias, Mirá, capítulo 7, verso 18. Ele perdoa as transgressões e esquece os pecados. Vale a pena viver a arte do silêncio? Continuando, ainda o sábio Rava ensinava que os nossos pecados voluntários cometidos no estado de rebelião espiritual também são perdoados quando nós evitamos exigir a nossa medida. Não esquecendo, exigir a nossa medida é reclamar o nosso direito de reagir à altura da agressão que sofremos. Então, quando nós realmente abdicamos esse direito e nós agimos em silêncio, perdoando e esquecendo, então até os pecados voluntários que nós cometemos, eles são removidos. Isso significa que você não terá diante do tribunal divino nenhuma condenação contra você, nenhuma punição contra você, porque através dessa tua ação de não exigir realmente a sua medida na humilhação que você passou, então significa que você, diante de Deus, está simplesmente limpo, completamente inocente. Vejam o poder da arte do silêncio, perdoar e esquecer. No entanto, para merecermos esse perdão, devemos demonstrar um grau correspondente de perdão, ou seja, não podemos guardar rancor contra aqueles que nos causaram dor, apesar de sabermos com certeza que a dor nos foi causada de forma maliciosa. A pessoa praticou aquela maldade contra você de livre e espontânea vontade. Fez porque quis, porque teve o prazer, a satisfação, a alegria, entre aspas, de fazer algo contra você. Mesmo você sabendo isto,
você agindo com a arte do silêncio, não exigindo o seu direito à medida, ou seja, não exigindo o direito de reclamar o seu direito em responder, reagir àquela injusta agressão que você foi vítima dela. Então, quando você age assim, até os teus pecados voluntários, Deus perdoa e esquece. Mas há uma questão aí que o nosso Rabino Hafetz Haim, através do sábio Ravá, traz para nós. Nós não podemos guardar nenhuma raiz de amargura em nossos corações. Perdoar e esquecer significa simplesmente perdoar, como se nada tivesse acontecido. Esquecer, simplesmente não lembrar daquilo. E quando vier a tua lembrança, imediatamente você já joga em cima dessa lembrança perdão. Eu perdoei o fulano, a fulana. Acabou, não existe mais isso. E simplesmente não alimente esta lembrança. Agindo assim, Deus, através do profeta Miqueias 7,18, nos fala explicitamente. Ele perdoa as transgressões e esquece pecados. Olha o poder do perdão e de esquecer. Logicamente, esse perdão depende da sincera determinação do indivíduo de abster-se de cometer esses pecados no futuro. Se você agiu de forma correta, como diz a lição de hoje, perdoar e esquecer, se você agiu de forma correta, sem exigir o seu direito, sem reclamar o seu direito de responder, reagir à altura daquela situação, e você perdoou e esqueceu, Deus, ele também perdoou todos os teus pecados, removeu todos os teus pecados teus. E ele não se lembra mais dele. Ou seja, Deus, através do seu tribunal divino, ele não somente perdoou você por esta ação, mas ele também fez com que todos os teus pecados, em outra passagem diz que todos os teus pecados são lançados nas profundezas do mar, e ele não mais se lembrará deles. Se você age com verdade, com sinceridade, perdoa e esquece, Deus vai agir da mesma forma com você. Por isso, em outra lição, nós tivemos aí, cuidado com a régua em que você mede as pessoas, porque o tribunal divino está medindo você com a mesma regra, a mesma régua que você está usando com esta ou qualquer outra pessoa. Então, por isso, se você age de forma correta, o tribunal divino vai agir da mesma forma que você. Vai perdoar os teus pecados, vai lançar nas profundezas do mar e Deus não vai mais se lembrar. Ponto final. Vale a pena ou não perdoar e esquecer? Se você quer continuamente desfrutar do eterno da paz, Hashem Shalom, faça, viva uma lição a cada dia, em especial essa lição de hoje. E você experimentará dia a dia que você não está sozinho, que Deus, o Deus do Shalom, está contigo. E Ele usou a mesma régua que você usou para medir aquela pessoa que te causou dor. A régua que você usou, ela foi zerada, porque você perdoou e esqueceu. E Deus perdoa todos os teus pecados e esquece deles. E na conclusão da lição, o nosso Rav Hafetz Haim diz, obviamente, a pessoa que agiu contra você
ela recebe esse perdão, ela é abençoada também. Mas, se ela voltar a praticar o mal contra você, ou contra qualquer outra pessoa, Deus vai trabalhar com ela, Deus vai tratar com ela. E também não é problema nosso, é problema da pessoa. Ela vai ter que se arder em chamas pelo tribunal divino. Então, você não quer arder em chamas pelo tribunal divino. Então, façamos a nossa parte. E assim nós temos sempre Shalom. Até amanhã. Shalom, shalom.